O quarto do seu filho virou um território inacessível? A porta vive fechada? As respostas ficaram curtas? E às vezes parece que aquela criança que corria pela casa simplesmente desapareceu? Você tá vivendo isso aí, não tá? Eu sei exatamente do que estamos falando. Eu vivo isso aqui também. Eu tenho uma adolescente em casa e te digo mais, não é só a gente. Eu trabalho numa escola com mais de 500 alunos e eu posso te afirmar que tem muitas casas vivendo a mesma coisa que a gente. E é por isso que eu quero ter essa conversa com você. Muito prazer! Eu sou Andrea, estudante de psicologia, mãe de adolescente e eu trabalho numa escola. Eu convivo diariamente com todas as faixas etárias, desde crianças até adolescentes. O que a gente vai conversar aqui não vem só das aulas de psicologia, das leituras, dos estudos, dos aprendizados desses quase 3 anos de faculdade. Ela vem da vida real, ela vem do front, ela vem da minha vida também, dos meus aprendizados. Vem de quem convive com sentimentos, emoções, alegrias, desabafos diários, muita escuta de filhos que estão nessa fase de transição da criança para o adulto. Essa fase tão intensa da vida, essa janela chamada adolescência, que eu sou apaixonada. E foi justamente vivendo tudo isso que eu aprendi uma coisa. Existe um jeito mais leve de atravessar essa fase. Não é porque a adolescência deixa de ser intensa, ela continua sendo. É porque quando a gente entende o que está acontecendo com o nosso filho e também com a gente, né? Os nossos sentimentos, a forma de atravessar essa fase, ela fica mais leve, ela fica mais tranquila. Hoje a gente ainda tem alguns arranca-rabos, algumas discussões aqui em casa, faz parte, né? Mas é muito mais tranquilo, a gente tem muito mais diálogo, muito mais respeito, muito mais escuta e muitos momentos legais, muitos rolês legais. Isso não aconteceu da noite pro dia, não aconteceu por acaso, foi construído. E é sobre essa construção que eu quero conversar com você, que eu quero trazer você para pensar sobre isso. Sabe aquela fase que seu filho deixa de ser criança, deixa de correr pela casa e começa a ser adolescente? Isso varia entre 12 e 13 anos, né? Não tem regra. Para uns é mais cedo, para outros é mais tarde, para as meninas vem um pouco antes, mas as mudanças começam nessa janela. E talvez o mais difícil seja aceitar que essa criança já não está mais aí da mesma forma. Isso é natural, biológico, ele não escolheu, ele está crescendo. E para ele também é uma nova descoberta. Imagina habitar um corpo em transformação. Como pai, como mãe, nós nos preparamos para receber um bebê, para lidar com uma criança. Então agora a gente também precisa aprender a lidar com o adolescente, com a adolescência, porque muita coisa muda. E a gente precisa encarar o luto, né? Porque aquela criança deu lugar a uma pessoa nova, a um adolescente. E nós precisamos entender que eles não vão mais querer brincar das mesmas coisas. Eles não vão aceitar mais aquelas piadas que a gente fazia. Às vezes até umas piadas sem graça, né, para eles. Claro que às vezes eles vão revisitar aquela criança, a gente vai falar, nossa, minha criança tá aí de volta. Tem, né, aquele vem e vai. Mas aquelas coisas de criança já foi, passou. Aceitar, passar por esse período é passar sim por uma perda, por um luto. E isso é fundamental. E dói. Eu sei que dói. É um sentimento de que a gente perdeu a nossa criança, ela se foi. A gente queria que durasse mais, de fato. Mas o quanto antes a gente aceitar isso, fica mais fácil. A nossa vida, a nossa convivência fica mais tranquila. Porque aquela criança que aceitava tudo que a gente falava, ela não tá mais aí. Então vamos encarar de que as coisas estão mudando e elas podem mudar com tranquilidade. Aprender, escutar, principalmente o nosso adolescente, ele precisa ser escutado e respeitar essa nova pessoa que está aí habitando a sua casa, que está aqui habitando a minha casa. E sobretudo amá-la, amar esse ser humano que está em construção e que também está cheio de conflitos, de dúvidas, de medos, e está se descobrindo, está se desconstruindo e se reconstruindo. E não é fácil. Nós, como pais, como adultos, precisamos enterrar essa expectativa de que a criança está aí. Ela não está mais.
Acolher esse jovem é fundamental. Nós também passamos por isso. Cá entre nós, a gente também deu um trabalhinho para os nossos pais, né? A gente também ficou confuso, cheio de coisa, cheio de marra. Mas eu posso te falar? A gente também precisa aprender. E às vezes é difícil pra gente, né? Adulto. Entender isso. Na faculdade de psicologia, eu tenho aprendido que o cérebro do adolescente está em desenvolvimento. Ele termina de se desenvolver aos 25 anos. Aquela rebeldia, aquela impulsividade, não é contra a gente, não é de propósito. É a biologia. É ele aprendendo a se regular. Mas como manter essa conexão sem virar uma guerra? Como ter os limites, como colocar os limites de uma forma mais tranquila. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Entender você, pai e mãe. Entender você também, adolescente. Acolher, escutar, com respeito, com amor. Talvez você não precise que seu filho te entenda o tempo todo. É sobre isso que vamos conversar aqui. Sobre soluções, sobre entender pai e mãe, entender você, adolescente. Escutar um ao outro. E talvez seu filho não precise que você encontre as palavras certas. Talvez ele só precise sentir que finalmente foi ouvido, sem julgamento. Aprender a conversar para abrir aquela porta que está fechada, sem parecer que está invadindo o espaço dele. A ser escutado pelos seus pais, com paciência, com respeito. Bora parar de pisar em ovos dentro da nossa própria casa. A nossa casa tem que voltar a ser um lugar de encontro, um lugar de alegria, um lugar de piadas, de risadas, de tranquilidade. Eu ainda estou aprendendo. Todos os dias eu aprendo a ser mãe de adolescente, a lidar com adolescentes. E talvez você também esteja querendo aprender. Então fica por aqui. Eu tenho certeza que essa conversa vai render bons frutos, vai gerar transformações e mudanças e vai melhorar os relacionamentos. Esse é o meu objetivo aqui. Eu sou Andréa, futura psicóloga, trabalho com adolescentes todos os dias, tenho uma adolescente maravilhosa em casa e eu estou aqui para construir e transformar esse dia a dia em mais alegria, e mais tranquilidade, mais acolhimento. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!